episódio de hoje do De Frente com a Presida, nós estamos aqui com Luiz Cavalli, nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. E como eu brinco com ele aqui, ele que foi a pessoa eleita 5 vezes consecutiva, a pessoa mais gentil do rugby em cadeira de rodas no mundo. E por unanimidade, até ele vota nele como sendo a pessoa mais gentil. Brincadeira, Carvalho, mas porque realmente você é muito querido. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre também os avanços, as evoluções do que o rugby em cadeira de rodas tem sofrido aqui no Brasil nos últimos tempos. E para a gente começar, Carvalho, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como ex-atleta e agora como gestor da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, né, da ABRC. Então você viveu o lado de lá como atleta e agora está vivendo o outro lado como gestor. Então os desafios certamente são bem diferentes, né? Então conta um pouquinho para a gente como está sendo essa experiência. Legal. Patrícia, obrigado pela oportunidade. Fala, pessoal. Primeiro dizer que é um prazer ter essa oportunidade aqui de falar. Eu estou, né, como vice-presidente financeiro da Associação Brasileira, agora desde março. Para mim está sendo um desafio, sem dúvida. Como você falou, eu tenho uma passagem no rugby em cadeira de rodas como atleta. Cheguei a ser gestor em clubes, né, tanto na DEACamp quanto no Ronins, de alguma forma também participava dessa parte de gestão, mas estar na ABRC como gestor é um grande desafio, um desafio muito maior. Foi um convite, inclusive, do Higino, para que eu e o Rodrigo Rodrigues, participássemos com ele dessa chapa no segundo mandato. E o Rodrigo, inclusive, está como vice-presidente administrativo, né, e nós estamos num processo de continuidade daquele trabalho que o Higino e o Matheus e o Vicente desenvolveram no primeiro mandato. Então, como todos nós sabemos, o rugby em cadeira de rodas na última gestão, ele se desenvolveu muito. Eu posso dizer, inclusive, como ex-colaborador do Comitê Paralímpico Brasileiro, o quanto que eu vinha ouvindo nos últimos anos sobre essa mudança, a mudança da cara do rugby nacional, e isso se deve muito à postura do Higino, e é lógico, né, nada se faz sozinho, de toda a equipe que trabalhou na última gestão. Então, para a gente é uma grande responsabilidade de fazer com que isso não só se mantenha, mas que a gente consiga continuar avançando junto àquilo que já está sendo feito, né, pelo Higino há 4 anos. E eu acho que uma prova desse avanço é estar sediando o Mundial, né, a competição mais importante do mundo de rugby em cadeira de rodas. Esse ano vai acontecer aqui no Brasil, em agosto. Eu acho que o Brasil ser país sede é uma prova muito concreta, realmente, do quanto o nosso rugby brasileiro está sendo respeitado no âmbito mundial. E aí, Cavalli, quais são as expectativas para receber esse campeonato tão importante em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico? É isso mesmo. Esse desafio e essa expectativa de receber o Mundial, que tem tudo a ver com todo esse crescimento da gestão passada e essa gestão na continuidade de trabalho, de fato é muito grande. Então, nós temos sim uma expectativa de fazer um evento bastante grande, bastante forte, bonito o suficiente para estar à altura do trabalho que os atletas, a comissão técnica vem fazendo. Então, os detalhes são muitos, a gente tem procurado trabalhar em cada uma das inúmeras frentes de atuação. Nesta semana houve, inclusive, uma reunião da WWR, faço questão de mencionar isso, porque a WWR, né, a Federação Internacional de Rugby, ela queria ouvir um pouquinho sobre como o Brasil está enxergando esse momento de sediar o Mundial, até
para servir de exemplo para muitos outros países em desenvolvimento do rugby, sobre aquilo que é desafiador, aquilo que é interessante para o Brasil. Como o Higino bem colocou, o Caio, que participou também dessa reunião, e o Rodrigo, o Brasil tem sido colocado pela Federação Internacional como um exemplo. Inclusive, também é importante mencionar a participação feminina das nossas atletas, né, na modalidade, que foi um outro tópico que a própria WWR solicitou que fosse tratado, justamente porque aqui o Brasil tem demonstrado um crescimento do rugby junto a mulheres atletas bastante significativo, o que se mostra muito presente em Brasília, principalmente na região centro-oeste, fruto, faço questão de dizer também, do trabalho do Rodrigo junto ao Sara nos últimos anos. Então, é isso, o Brasil hoje tem uma reputação junto ao cenário internacional muito bacana, muito significativa, e isso se deve ao trabalho desde os atletas até o presidente da confederação. Isso é um motivo de muito orgulho, né, de muita satisfação e de comemoração, né? Sem dúvida. E falando então em comemoração, Cavalli, esse ano a Santer, os Vikings comemoram 15 anos, estamos debutando, né? Então são 15 anos aí de história, de conquistas, de barreiras vencidas, desafios vencidos, e com uma perspectiva de crescer cada vez mais, né? De crescimento, de contribuição para a modalidade, não só para os nossos atletas, mas também para a seleção brasileira, né? Eu gostaria então que você deixasse aí a sua mensagem de parabéns para os Vikings, que merecem muitos parabéns. Então deixe aí sua mensagem de parabéns para a gente. Legal, nossa. É muito bacana porque a Santer, faz parte da história do rugby nacional de uma maneira muito presente, muito forte. Lembro da época que a Santer foi criada e até faço questão de mencionar o nome do Rafinha, o nome do Daniel, do Guilherme, de diversos outros, do Edu, diversos outros amigos aí que garantiram esse crescimento do rugby nacional no Rio de Janeiro e em especial aí pela criação desse time extremamente forte, campeão brasileiro, uma equipe muito significativa no cenário nacional. Então, 15 anos é motivo de comemoração e parabéns ao Santer, que continue muito forte e que continue nos orgulhando como vem fazendo sempre. Quero aproveitar aqui a oportunidade, eu vinha falando há alguns minutos a respeito da participação da Patrícia no cenário do rugby nacional, que não é só de hoje, além dela ser uma excelente repórter, entrevistadora, ela e presidente de clube, a Patrícia, como acho que a maioria da comunidade do rugby nacional sabe, é uma grande pesquisadora e ela está junto ao rugby brasileiro há muitos anos, trabalhando nessa área de pesquisa. Inclusive, eu e diversos outros colegas aqui, atletas, tivemos a honra, a oportunidade de sermos voluntários de pesquisa da Patrícia. Então, isso aí para mim também é muito legal. Então, além de 15 anos de Santer, eu vejo que nós temos aí muito mais tempo, inclusive de amizade e de admiração, viu, Patrícia, pelo seu trabalho, pelo trabalho também de todos que construíram e constroem o Santer aí no dia a dia. Então, vida longa ao Santer. Fico muito lisonjeada, Cavalli, com as suas palavras, com seus elogios, com seu carinho, né? E realmente são muitos anos de amizade, né? Eu não tinha parado para pensar nisso e que a nossa amizade se prolongue aí por muitos e muitos anos. E com todas essas palavras, né, que o Cavalli disse, que agora é por isso que ele é eleito sempre a pessoa mais gentil do rugby em cadeira de rodas mundial. Obrigada por tudo. Você, sucesso, Cavalli. Eu admiro muito o seu trabalho, como eu falei com o Higino também, né? A gestão de vocês está sendo realmente transformadora.
Acho que o rugby brasileiro precisava disso. Então nós estamos assim muito felizes, muito confiantes e a gente só tem a agradecer o trabalho de vocês. Nós que para agradecemos, Paty. Nós que agradecemos e ficamos felizes aí de estarmos trabalhando junto com vocês. É isso aí, pessoal. Então assim a gente finaliza o episódio de hoje. Conversamos um pouquinho com o Carvalho, nosso vice-presidente da ABRC. Se você curtiu o conteúdo, fique esperto que em breve nós voltaremos com um novo episódio trazendo um tema muito bacana do rugby em cadeira de rodas para vocês. Valeu, pessoal!